Ei, gente, joia! A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da progressão textual, que vejo que muita gente está tendo dificuldade e que ela é essencial para o texto. O que é progressão textual, gente? A progressão textual é como se você fosse fazer um texto por etapas. E essas etapas vão facilitar o entendimento do texto. Vai fazer um texto que ficar coeso. Escrevi errado. Entendimento. É fazer um texto mais coeso, um texto mais coerente, mais direto, interligando as ideias. Vai gerar realmente uma ideia de progresso textual, entende? Vai gerar como se as ideias estivessem entrelaçadas. Isso depende de tantos e tantos e tantos fatores, entendeu? A primeira coisa que você tem que saber é que a construção textual é essencial na construção do seu texto, tá? Se você não conseguir fazer uma progressão textual boa, o leitor não vai conseguir absorver aquilo que você está querendo trazer, no caso, o corretor da redação, tá? É muito importante que tenha uma boa progressão textual para que o leitor consiga compreender direitinho o que você quer dizer, o que você está defendendo, compreender direitinho o tema, entendeu? Entender realmente o seu texto, entender o que você está querendo transmitir, entender o seu raciocínio lógico, entender o que você está trazendo para ele, o que você está desenvolvendo para ele. Então é muito importante que vocês saibam que depende de vários fatores que eu tô vendo que muita gente está deixando de lado. Primeira coisa de tudo, eu acho muito importante na progressão textual, a escolha de palavras. Vocês estão escolhendo palavras confusas, ou então palavras muito difíceis, ou então uma linguagem muito informal, e isso dificulta a progressão textual. Além disso, muitas palavras redundantes, né? Repetições excessivas, ainda que repetições excessivas. Uso de palavras de maneira desnecessária. Eu vejo muito. Usou uma palavra que você fala muito, aí depois de umas 3 palavras coloca de novo bastante. Sabe? Uma mesma palavra, mesmo que não seja a mesma palavra, usando várias vezes, isso dificulta o entendimento. Que nem, por exemplo, atualmente há muitos casos de inúmeros problemas do saneamento básico. Sabe? Ou um ou outro. Inúmeros casos de problemas do saneamento básico ou muitos problemas no saneamento básico, para ficar mais coerente, para ficar mais claro, tá bom? Facilitou o entendimento. Essa questão de repetição também é algo que dificulta o entendimento da progressão textual. E repetir palavras, gente, não quer dizer que você não vai poder repetir a palavra no parágrafo, não tem problema você repetir a palavra 2 vezes, 3 vezes ao longo do seu parágrafo. O ruim da repetição é a mesma coisa que você tá falando assim, aí eu fiz isso, e depois aí eu fiz aquilo, aí eu fiz não sei o que, aí eu fui não sei aonde. Essa repetição desse aí muito perto faz algo ficar massivo, confuso, a gente não entende o que a pessoa tá falando, não tá conectando minhas ideias. Então, por exemplo, falar assim, aí eu fui em tal lugar fazer isso e isso, e depois eu fui não sei o que, aí eu fiz isso, não sei o que. Quando vai mais espaçado, acaba não tendo problema, tá? E sempre tomar cuidado com a quantidade de vezes que você vai repetir e com esse espaçamento, né? Não tem problema repetir na mesma, como que fala? No mesmo parágrafo, não. Mesmo muita gente falando que não pode repetir no mesmo parágrafo. Pode, não tem problema. O problema é em uma linha só, você usar a palavra bullying 3 vezes. Entende? Aí não pode. Outra coisa é a pontuação adequada. Vocês estão esquecendo de estudar pontuação. Vocês esquecem que redação também é pontuação, tá? Tem sim que saber estrutura, tem sim que saber argumentação, mas tem que saber como usa os pontos. Tem que saber como usa vírgula, como usa ponto final. Eu vejo gente que faz uma redação, um parágrafo de 8 linhas sem nenhum ponto final, só um ponto final no fim. Ponto final não é só utilizado no fim do parágrafo. Tem que saber usar, senão vai dificultar muito o entendimento do texto. Aí entra a questão da concordância, que é essencial, que vocês estão esquecendo de estudar, da regência verbal, regência nominal. Aí entra naquela matéria chata, objeto direto, objeto indireto, adjetivo. Esses trem tudo como que é? Aí entra a questão de substantivo, entra na questão de advérbio. E tá, é chato, mas tem que saber.
Tem que saber para você conseguir fazer uma boa escrita. Às vezes está tendo tanta dificuldade de passar o que você pensa, de passar as suas ideias, por causa dessa dificuldade em escrever, em pôr no papel de maneira adequada, por causa dessa falta de informação sobre quais são os elementos textuais. Outra coisa também são os conectivos, os termos conectores que vão conectar as ideias, né? Eu passei para vocês uma tabelinha, várias tabelinhas de conectivos e é para usar, gente, tem que utilizar, entende? Você não vai conseguir ficar um parágrafo sem interligar essas ideias, não. E você não pode ir expondo só e mas. Não dá, tem que diversificar, entendeu? Vai colocar um mas, coloca também um porém, um entretanto, um todavia. Tem que colocar um i, coloca assim, além disso, além do mais, outro assim, vale salientar também, é relevante abordar ainda que... Isso tudo são termos conectores que vão gerar mais coesão para o seu texto e, consequentemente, vai trazer uma melhor progressão textual, entende? Vai facilitar o entendimento, sabe? E outra coisa, a questão da leitura, vocês não estão relendo o texto de vocês, você tá lá escrevendo, não relê, entende? Tem que reler o texto. Reler muitas vezes. Tá escrevendo, vai relendo. E outra coisa também que eu falo de leitura é ler coisas aleatórias. Vai ler um jornal, vai ler um aplicativo de notícias para melhorar a linguagem, melhorar a escrita, para perceber a progressão textual nesses textos. Toda essa união dos fatores vai trazer um raciocínio. Esse raciocínio é um raciocínio lógico, que ele vai trazer para o seu texto como se fosse um texto em etapas. É como se fosse uma história, onde primeiro na história você vai situar o lugar, depois você vai situar os personagens, depois vai situar o acontecimento, depois você vai me dar a conclusão. Isso não casa? Isso não deixa super claro a ideia que eu tô querendo passar, as informações que eu tô querendo passar? Porque tinha uma coesão textual, tem um raciocínio lógico. Então é sempre por etapas. Tem a primeira coisa, depois tem a segunda coisa, depois tem a terceira coisa. Por exemplo, no parágrafo de desenvolvimento, você primeiro tem que me dar o seu ponto de vista, para depois você me dar seus argumentos. Tem gente que começa a argumentar sem nem eu saber qual é o ponto de vista. Tem gente que coloca uma área de conhecimento sem nem eu saber do que tá falando. Entende? Vamos lá, vamos prestar atenção. Por exemplo, num parágrafo de desenvolvimento, primeira coisa que você faz, retomar o tema. Porque eu não sei do que você tá falando. Eu não sei o que você está falando, você tem que retomar o tema. Por exemplo, o tema sobre a questão de vacinação. O tema era desafios para garantir a vacinação da população brasileira. A pessoa ficava o parágrafo todo falando de vacina. O tema não é esse. Me fala que isso que você está me dando é um desafio que está dificultando a garantia da vacina. Tá? Retomar o tema. Depois de retomar o tema, posicionamento. Ih, vai ficar horrível. Posicionamento. Trouxe posicionamento? Aí sim, você vai trazer os argumentos. Porque os argumentos vão pegar e você vai defender esse posicionamento, vai fundamentar esse posicionamento, vai explicar. E por último, fica bacana você colocar uma área de conhecimento. Mariana, eu posso pôr área de conhecimento só no final? Não. Tô falando que é uma forma de gerar uma boa progressão textual. Você pode sim pôr uma área de conhecimento no começo do parágrafo, mas o quanto antes me situa do que você está falando. Às vezes a pessoa põe aquela área de conhecimento coringa, que eles falam que é uma área de conhecimento generalizada. Por exemplo, uma área de conhecimento falando sobre harmonia social. E não me fala do que está falando. Eu não sei, né? Eu preciso que você retome o tema, me dê seu posicionamento, me dê argumentos, para gerar uma progressão textual. E como que isso vai ser posto no texto? Com a escolha certa de palavras, sem repetição, com pontuação adequada, com concordância, prestando atenção na regência verbal e nominal, utilizando conectivos e sempre relendo o que você está escrevendo. Isso é progressão textual. Progressão textual é ter um raciocínio lógico, é seu texto ir por etapas, ir fluido, para facilitar o entendimento, como se estivesse contando uma história. Só que você vai estar expondo informações. Você vai colocar, o problema aconteceu e aí foi no fim, ele pegou e atrapalhou tudo, aí durante as causas foram vários problemas que nas consequências vieram tais coisas. Calma! Vamos lá, não estou sabendo escrever palavra? Ou é falta de planejamento? Outra coisa essencial na progressão textual, para ter um bom raciocínio, você precisa planejar. Planejar suas ideias, organizar suas ideias. Como que você vai fazer uma boa progressão textual se você não sabe o que você vai pôr no seu texto? Eu preciso de um bom planejamento.
E planejamento a gente já aprendeu a fazer, já tem um vídeo aqui no Drive de como fazer esse planejamento, que é essencial. Quando você tem definido já como você vai expor as ideias no seu desenvolvimento, por exemplo, você sabe qual é a forma melhor, qual ideia é melhor vir primeiro, qual ideia é melhor vir depois. Você sabe, é como se a pessoa estivesse te contando aquilo. Quando você está planejando o seu texto, você tem que definir como você vai abordar aquilo, como você vai explicar aquilo. Porque você precisa definir a ordem que você vai expor as ideias de modo que vão ficar interligadas, de modo que vai ficar mais direto, conectado. Isso que é progressão textual, tá? Então, enfim, essa aula é menorzinha, né? Que as outras foram bem grandes, mas é extremamente essencial. E estudem essas coisas aqui, gente. Sério mesmo, estudem. Ai, Mariana, mas que tem tanta coisa pra estudar? Tem. Só que se você tem dificuldade na progressão textual, é importante estudar essas outras coisinhas. Vai fazer diferença para vocês. E planejar também, que é essencial, né? Que já tem um planejamento e eu sempre falo que é essencial planejar. Sempre lembrando que a progressão textual é essa questão de ir por etapas, ir de uma maneira fluida, de uma maneira contínua, interligada, direta, explicando bonitinho, conectando suas ideias para facilitar o entendimento. Tá bom? Enfim, no mais é isso. Qualquer dúvida é só me falar.